Ô, professor! Muito boa noite, Antônio Martins, cabra macho, Boa tudo bom? noite, mas olha, o que é que a gente tem em comum, fora a beleza? Fora a beleza, a gente usa óculos, a gente usa cavanhaque, a gente tem livro atrás, Livro a atrás. gente estudou psicologia, a gente estudou e ensina hipnose, a gente mora no Isso, Ceará, também. Falta somos só o homo chapéu. sapiens. Falta só o chapéu. É que você tem mais coisa na cabeça que eu, então eu tenho que dar uma... Eu tenho um pouquinho mais, né? Um Deixa pouquinho eu... mais, ó. Enquanto a gente fala, eu vou convidando gente aqui. Quem tá assistindo Pronto. aí, ó, vai lá no aviãozinho E e convida. convida a gente que o papo vai Convida. ser bom. O papo vai ser bom. Então, é só clicar no aviãozinho e convidar os amigos. Se você não gostar da gente, É, convida os inimigos, tá tudo certo. também. Melhor ainda, né? Melhor. Pra gente fazer o povo sofrer. Isso. Ó. Pessoal, eu vou apresentar o meu convidado de hoje, é uma grande honra. Uma pessoa que eu admiro bastante. A gente começou a estudar hipnose, quer dizer, ele começou antes de mim, né? Então eu comecei lá por volta de 2008, a gente se conheceu através do finado Orkut, né? Finado Orkut, aí a gente, através de uma grupos, comunidades que tinha assim, e o curso do professor Castilho foi o primeiro curso de hipnose que eu fiz, um curso realmente, eu posso dizer assim, um curso que eu fiz de hipnose bom, foi do professor Castilho, acho que foi quando, Castilho? Foi em 2012? Faz 2011? faz um tempinho aí. Faz tempo, Faz um né? tempinho. Faz tempo. Tá? E hoje o professor Castilho mora aqui em Fortaleza. Quando eu fiz o curso com ele foi em São Paulo. Quer dizer, foi um grande passo para mim naquela época. Eu ainda não era, nem sonhava em estudar psicologia, não sonhava nada. Eu ainda estava estudando PNL. Ainda nem tinha começado a faculdade de administração ainda, para ter ideia. Então, foi assim um grande investimento, um grande passo que foi o passo fundamental para eu estar aqui hoje, para eu ser psicólogo hoje. E foi a partir daí que eu comecei realmente a tomar gosto pela profissão, por atender pessoas, pelo estudo do comportamento humano, pela hipnose e por aí vai. Então, é, o professor Castilho teve uma grande contribuição nessa minha carreira. E, professor, se eu quiser se apresentar aí, falar mais alguma coisa, pode dizer. Vou Aí depois a dizer. gente começa. Depois começa. Vou dizer. Antônio Martins foi o primeiro que me trouxe para o Ceará. Então, se eu, de alguma maneira, influenciei na carreira acadêmica profissional dele, ele influenciou no meu CEP. Ele foi o primeiro a me trazer para dar curso aqui em Fortaleza. Eu não lembro, 2014, 2000, eu não lembro. Faz tempo, faz muito tempo. Faz muito tempo. É. Aí eu vi uma vez, depois eu vi outra, gostei do lugar. Dou curso no mundo todo, tem vários lugares que eu vou e eu gosto também. Mas aqui tem algumas coisas que eu gosto muito. Aqui tem praia, muito lugar tem praia. Aqui tem sol, muito lugar tem sol. Aqui tem calor o tempo todo, muito lugar tem calor o tempo todo. Aqui tem uma calma que eu nasci, vivi 53 anos, né? Eu tô aqui um ano e meio, 53 anos em São Paulo, que São Paulo é acelerado, o carro está sempre no 110, 120. E aqui é muito mais calmo, tudo é muito mais calmo. Eu moro a 2 quadras da praia. Agora eu tô usando o celular, não dá mais. Provavelmente deve estar 29, 30 graus. E meus amigos de São Paulo estão assistindo, meus amigos do Sul estão assistindo. Então eu gosto de calor. Eu vim para cá por conta disso e por conta do acolhimento das pessoas. Eu dei vários cursos aqui, fiz alguns amigos e me bandiei para cá. Então, ó, você que está entrando, a pessoa já está entrando, está aumentando aqui, muito obrigado. Clica no aviãozinho aí embaixo, convida os mais amigos de vocês, porque o papo vai ser bom. O papo vamos falar de hipnose dentro da psicologia. Hipnose aplicada Isso. na psicoterapia. Então, você que trabalha com isso, você que estuda isso, você que precisa de informações, você que está na dúvida, faço isso, faço aquilo, essa vai ser uma live que pode te ajudar você a clarear suas ideias, ou melhor ainda, que é o que eu mais gosto de fazer, é te deixar com mais dúvidas.
Porque quando a gente tem Com dúvida, certeza. a gente vai atrás da resposta, né? Milor Fernandes diz Isso. isso. Se você não tem nenhuma dúvida, é porque está muito mal informado. Então clica no aviãozinho aí, convida os amigos para a gente entrar no assunto já já. E beba água, beba água. Muita água. Eu esqueci a minha água, mas tem problema não. Professor Castilho aí tá. A gente tá aqui, a gente tem o quê? 12 anos de hipnose por aí? Então a gente tem um Nós pouquinho de bagagem, né? um pouquinho, dá Quer para dizer, ter. eu tenho, né? O senhor deve ter bem mais, né? Eu tamo, tenho, tamo junto, tamo junto. tem mais ou menos 12 anos de hipnose, então o senhor deve ter bem mais. Então o senhor tem uma bagagem muito interessante aí pra gente debater. Professor, vamos começar tirando aí esses mitos e É, histórias que existem aí sobre a hipnose. O que é que a gente pode falar? O que é hipnose? Para o pessoal aí, para eles entenderem. O que é? pra eles entenderem, né? Serve para quê? Serve para quê? Muito bom, muito bom. Eu entendo um utensílio de cozinha, uma panela, uma panela. É muito útil, uma panela na sua cozinha é muito útil. Sem a panela você não cozinha, tá? Mas você Sim. vai cozinhar o quê? Você pode cozinhar muita coisa. Então a hipnose ela é um recipiente, é uma panela que cabe muita coisa dentro. Você pode cozinhar doce, você pode cozinhar salgado, você pode cozinhar com sal, sem sal, com pimenta, sem pimenta, você pode cozinhar misturado, você pode cozinhar separado. Então a hipnose ela é um processo que é absolutamente natural. Você falar de panela numa cozinha é natural. Então, falar de hipnose num processo terapêutico, psicoterapêutico, hipnose dentro da psicologia, que é o nosso foco aqui, é algo absolutamente natural. O que acontece? Algumas pessoas têm mais habilidades do que outras na cozinha. Algumas pessoas com uma panela fazem um jantar maravilhoso. Algumas pessoas só malemar sabem esquentar água. Então, o que acontece? Hipnose é um processo natural, acontece todo o tempo, está acontecendo agora, por exemplo. Quem está parado olhando para a tela de um celular aqui, ó, prestando atenção na gente, está com a atenção focada aqui, ó, não está prestando atenção no que está rolando ao redor. E uma das definições de hipnose é atenção focada. Nós, humanos, fazemos isso todo o tempo. Todo o tempo, modo de dizer, né? O dia todo, várias vezes durante o dia, melhor dizendo, várias vezes durante o dia a gente tem a atenção focada em algo. Isso é hipnose. Ela tem aplicabilidades que a gente vai discutir mais à frente, variadas, como uma panela. De novo, você pode usar a panela para cozinhar doce, salgado, você pode cozinhar quente ou frio. Cozinhar tem que ser quente, mas pode ser um prato que depois vai ficar frio. Você pode usar a panela para bater na janela, para protestar contra alguma coisa. Você pode usar a panela para carregar água. Você pode usar para várias coisas. Você pode usar um chapéu, como igual o menino maluquinho do Ziraldo. Então, uma Sim. panela é uma panela. A hipnose é hipnose. É uma discussão antiga, né? Então, tudo é hipnose? Versus hipnose não existe. Então, Com certeza. os extremos não nos ajudam em nada na vida, né? Em nada. Hipnose é tudo? Não, não é. Hipnose não existe? Também é bobagem. Então, ela é comum, é diária, e nós vamos conversar aqui, ela é muito útil. A tua definição, Antônio, E, qual que é a sua definição? professor, a definição que eu uso, eu só sabe que eu tenho um viés mais assim comportamental, né? Uhum, uhum. Então, o que eu uso é o seguinte: hipnose é você responder literalmente a uma instrução. É um estímulo externo, né? É um responder literalmente como se aquela coisa fosse verdade. Né? Por exemplo, quando a pessoa está ansiosa, a ansiedade ela provoca um tipo de hipnose porque você se dá uma autossugestão de algo que vai acontecer no futuro, Como se estivesse ok? Vai acontecendo acontecer no agora. futuro, e você responde como se estivesse acontecendo agora. Então, o seu corpo reage. Não existe ameaça presente, mas o seu coração fica palpitando, você soa, você fica tonto. Todos aqueles sintomas, você está respondendo a um estímulo, que é um estímulo verbal, que está em nível privado, na sua mente, naquilo que a gente chama de mente, e que não está acontecendo agora, mas você está respondendo. Tá? É a mesma coisa quando a gente está numa sessão terapêutica que a gente induz a pessoa naquele estado que a gente popularmente é chamado de transe, que a gente dá uma sugestão para a pessoa e, tipo,
a partir desse momento, imagine isso, ou veja isso, né? Inclusive algumas pessoas podem até alucinar, e na verdade o que acontece? Quando a pessoa diz assim, veja isso, ou sinta isso, aqui, por exemplo, naquele lado o popular, né? A pessoa comendo a cebola pensando que é uma maçã. Então a pessoa responde a um estímulo verbal externo, que é coma a maçã. Né? Não é coma a cebola, é coma a maçã. E ela responde como se estivesse comendo uma maçã. Então, é um responder literal a um estímulo que a gente chama de estímulo verbal. Tá? É o que eu uso, né? A forma como eu observo. Perfeito, perfeito. Um dos lados bons da hipnose é esse, ela não é, pelo menos para mim, né, estanque, ela é isso aqui, ó, acabou, é isso. Uhum. Como nas exatas, na matemática, na física, na química, as leis naturais, elas são aquilo há 500 anos, há 1000 anos, há 5000 anos, Uhum. e em qualquer lugar. Até que alguém quebre um paradigma. Durante séculos a Terra foi plana. Agora está voltando a ser, enfim. Durante séculos a Terra foi plana. Aquilo era uma regra, era uma lei incontestável, acabou. Em qualquer lugar do mundo ela era plana. Impossível uma volta, uma viagem ao redor da Terra, porque ela era plana, ia chegar no ponto e ia cair. Um dia alguém falou, olha, veja bem, pela sombra do Sol, da Lua, não sei o que e tal, papá, reformulou-se o paradigma Terra redonda. Durante séculos, milênios, o Sol girou ao redor da Terra. E isso é fácil de comprovar, é só você olhar. De manhã ele está aqui, meio-dia ele está aqui, 6 horas ele está aqui. E a gente está parado, ou seja, o Sol gira ao redor da Terra. Isso foi verdade durante milênios, até que alguém falou, olha, veja bem, não é exatamente assim e tal. Mas, no geral, as leis naturais são estanques. Infelizmente, para mim, a hipnose ela é flexível. Você pode defini-la dentro de uma variável. Nada muito absurdo também, né? Que, como eu falei, não existe. Na hipnose é tudo, ou hipnose não existe. Não chegando nesses extremos. Mas eu gosto que a gente trafega dentro assim de alguns paradigmas. Nós que temos esse viés cognitivo, comportamental, a gente tem essa leitura. Alguns colegas dentro da psicologia que tem uma outra abordagem, veem a hipnose com outra definição, mas nada muito fora. Isso me traz conforto, porque ela propicia isso aos pacientes, aos clientes, uma flexibilidade de pensamento. E se ela consegue fazer isso nas pessoas, é legal que ela mesma seja assim, não seja algo, olha, é assim e acabou. Até me causa um pouco de Sim, inclusive, professor, isso vem também da nossa ciência, que é a psicologia, que é uma ciência que é bastante diversa, né? Nós temos vários olhares, um objeto de estudo, que é o ser humano, né? O comportamento humano, o ser humano, e vários olhares diferentes. Nós temos aquilo que nós chamamos de abordagem, né? Nós temos as abordagens comportamentais, as cognitivas, as psicodinâmicas, e entre outras. Tá? Algo aconteceu. Tô aqui, tô. Deu uma sumida aqui, mas eu voltei. Eu voltei. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia. A primeira coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia é que não existe psicologia. Existem psicologias, no plural. Aquilo foi maravilhoso para mim, porque é melhor ter opções do que não ter, né? É melhor ter escolhas do que não ter. Então, se você chega na faculdade e descobre que você pode trilhar caminhos dentro da mesma ciência, mas caminhos diferentes, essa ideia me agrada. A ideia da variedade me agrada. O ser humano é variável. Então, a gente lida na clínica com o ser humano de todo tipo. E se a gente tivesse só um caminho, muita gente não ia poder se beneficiar da ciência e das técnicas. Professor, como é que a gente pode usar a hipnose aí na nossa... Quais são as... nós estamos muito acostumados a ver hipnose show, palco, né, esse tipo de coisa. Mas a gente também pode usar a hipnose como instrumento terapêutico, na clínica, psicoterapia. Ok? Quais são as aplicações que a gente pode ter? É uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta fantástica. Eu tenho até assim, eu sinto de verdade, eu sinto uma tristeza
dela não ser ensinada na academia, na graduação de psicologia. Porque é uma ferramenta fantástica. Em determinadas abordagens, a gente está falando aqui da psicologia na aplicação clínica, né? A psicologia, como dissemos Sim. aqui, ela tem várias aplicabilidades. Nós estamos focados aqui na clínica. Às vezes, muitas vezes, o cliente chega, eu chamo de cliente, né? O paciente chega no estado de perturbação mental tamanha que ele não consegue elaborar um pensamento linear, ele não consegue explicar o que se passa com ele, tampouco vislumbrar uma saída. Um paciente no estado depressivo, no estado ansiogênico de pico, você fala isso que você falou agora há pouco. Imagine uma situação, eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar nada. Uma pessoa que está aí no surto persecutório e está achando que tem alguém, que tem alguma coisa e tal, você pede para ela acalmar, não consegue. Ela fala, não, mas fecha os olhos. Não, mas se eu fechar os olhos, ele vai vir. Ele quem? Ele que eu estou falando que está atrás de mim aqui. Então, pessoas em surto, em delírio, pessoas com autoestima extremamente baixa, é assim que fala, tá, gente? Autoestima baixa, não existe baixa estima. É autoestima. É porque o alto é de alto, né? De si mesmo. De si mesmo, não de altura. A autoestima baixa, você pede para a pessoa imaginar cenários positivos, ela não consegue. Uma pessoa que recém foi rejeitada, traída, demitida. Nesse momento de pandemia, que eu chamo de pandemônio, muita gente está fora da casinha, fora do eixo, está desequilibrada. E a hipnose entra onde aí? A psicologia é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. A psicologia clínica é conversa. Quando a gente conversa, a gente induz o ouvinte a pensar. E a hipnose ajuda essa pessoa a pensar de uma maneira mais clara. A hipnose ajuda essa pessoa a baixar aquele estado de ânimo alterado que ela está, ou subir, que às vezes ela vem no consultório também, ela está tão numa anedonia ali, não consegue nem falar. Então a hipnose nesse caso ajuda a modular para a gente poder pelo menos começar uma intervenção. Para quem não conhece absolutamente nada. Hipnose não dói, não tem contraindicação, não cria dependência, não tem efeito colateral. Hipnose é isso que a gente está fazendo aqui, é conversando. A gente conversa com o paciente, com o cliente, e induz e sugere. Hipnose não é ordem, faça isso agora. A gente sugere, é como se fosse um garçom. Olha, o prato do dia é esse aqui, a sugestão da casa é essa aqui. A gente dá sugestões para que a pessoa comece a reorganizar os pensamentos, de modo que a gente juntos trace um caminho para que ela se coloque melhor no mundo. Então é uma ferramenta tão fantástica, eu tenho ela no braço aqui, tatuado no meu braço. E realmente eu espero, antes de nós morrer, que isso seja ensinado em faculdade de psicologia. A hipnose é uma ferramenta fantástica. Inclusive, ela é muito... existem muitas... porque algumas pessoas têm preconceito. Né? Então, o que é preconceito? É um pré-conceito. É um conceito anterior ao conhecimento. Né? A entrar em contato com aquilo que se está falando. E existem muitas e muitas pesquisas sobre a hipnose. Sobre o uso da hipnose. Por exemplo, uma área que é fenomenal de usar a hipnose é o quê? Controle da dor. Você tem pessoas que não podem tomar anestesia, ou você tem pessoas que até mesmo algumas medicações não conseguem trabalhar com a dor dessa pessoa, no caso queimados, que você usa a hipnose, e a hipnose ela se transforma, a sugestão se transforma em um analgésico Natural. Um analgésico ou mesmo um anestésico natural. É porque existe diferença entre analgésico e anestésico. Né? O anestésico retira completamente a sensibilidade, o analgésico retira apenas a sensação dolorosa. Dentistas usam muito. E ela também é excelente, como o professor falou aí, para casos de ansiedade, para casos de depressão, para você fazer com que a pessoa consiga criar novos cenários, passar por experiências que ela não iria conseguir passar no mundo físico, por exemplo. Ela precisa
ela precisa perdoar alguém, mas essa pessoa não está acessível, seja porque esteja morando em outro país, porque não quer falar com ela, Porque porque morreu. morreu, alguma coisa do tipo. E com a hipnose você consegue gerar cenários e a pessoa passar por experiências, lembrando que quando a pessoa passa pela experiência, o organismo responde como se a experiência fosse uma experiência física, real. Não importa se é imaginário, não importa se é físico. Deixa eu Nós, só muitas vezes... um pitacozinho Senhor? aqui, só rapidinho, porque essa ideia sua é fantástica. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Eu digo assim, ó, o que é verdade para o cérebro é verdade para o corpo. E o exemplo que eu dou é o pesadelo. O pesadelo é uma verdade, é uma mentira real. O pesadelo ele não está acontecendo, mas ele está acontecendo para aquela pessoa. E se está acontecendo no cérebro, está acontecendo no corpo. Como é que nós acordamos de um pesadelo? Com taquicardia, hiperventilando, respirando, tremendo, suando, gritando, assustadíssimo. Por quê? Porque tinha um leão correndo atrás de nós. E ao despertar, a gente percebe que nada daquilo era real, mas o corpo não quer saber. Na dúvida, o mecanismo de defesa entra em ação e vamos correr. Esse é o exemplo que eu dou só para ilustrar isso que você está dizendo. Quando a gente cria uma realidade virtual, o corpo não sabe se aquilo é verdade ou não. Ele responde como se fosse. E nesse caso, retomando o que você está dizendo, a maravilha que é você ajudar uma pessoa a minimizar ou eliminar uma dor através da imaginação. Sim. É muito usado por dentistas, né, por profissionais que lidam com queimados. Existem muitas pesquisas com bons resultados com a utilização da técnica. Né? Inclusive, muitas técnicas que são usadas hoje na psicologia começaram com a hipnose. Sim. Um exemplo é a famosa técnica da dessensibilização sistemática de Volpi. Sistemática, que inicialmente era chamada de dessensibilização hipnótica. Isso. O nome foi mudado apenas por conta do preconceito na época. Né? Nós temos lá um dos idealizadores da terapia comportamental, que era o Ellis, que ele trabalhava com hipnose. Então a gente tem vários... existem hoje muitas técnicas, muita coisa na própria psicologia e próprias terapias modernas, chamadas de ponta, que são conceitos que são muito similares a conceitos da hipnose. Por exemplo, esse conceito que eu falei para o senhor é um conceito que vem de uma terapia de terceira onda chamada terapia da aceitação e compromisso. Esse conceito que eu tenho de hipnose eu tirei de lá, que é o responder literal ao estímulo verbal. Que é muito semelhante. É uma terapia, um processo terapêutico considerado extremamente moderno, né, chamado terceira geração da terapia, das terapias comportamentais. Então, existe, por exemplo, nós temos uma terapia hoje que é a principal terapia de tratamento do transtorno de personalidade borderline, que é um dos mais difíceis de serem tratados. Tratado não. E diagnosticado. Diagnosticado e tratado mesmo, porque é aquele que envolve comportamento suicida, desregulação emocional, um monte de coisa, e que tem muitas características da hipnose ericksoniana. Um conceito que eu poderia falar, para quem conhece, é o mente sábia, inconsciente sábio, é quase que são iguais os dois conceitos. A mente sábia da DBT e o inconsciente sábio do Erickson, que ele formulou isso em 1940 e pouco, é a mesma coisa. Então, a hipnose hoje ela está muitas áreas da psicologia usam e não sabem que usam conceitos que são muitas usam, não semelhantes. Sabem que usam e muitas não dizem que usam. Por conta desse preconceito que vem desde o início, desde a formulação do termo hipnose, lá no século XVIII, e a utilização dela como apresentação de circo e tal. Então ela ficou estigmatizada. Para piorar o nosso caso, ela era muito utilizada como anestésico, não havia anestesia. Então, anestesiava-se sob hipnose. Thomas Green Morton foi um grande inventor descobridor do uso do clorofórmio. Embebeda-se um álcool em clorofórmio, a pessoa desmaia. Pronto, não precisava mais hipnotizar. Vamos agora usar clorofórmio como anestésico. Então ela caiu em desgraça por conta do seu aspecto
circense, do seu aspecto de atribui isso a ela, bruxaria e tal. E depois, não precisa, é mais fácil você molha aqui, dá cloroforme para alguém cheirar e acabou. E aí ela ficou muito tempo submersa. Começou a ressurgir com um, com outro, com o Erickson e tal. E até hoje, a gente está falando do século XXI, ainda tem esse estigma por conta de duas coisas para mim, né? Da ignorância, a pessoa não sabe o que é, mas tem medo. E das demonstrações de palco. De palco. De poder. Demonstração de palco é demonstração de poder. Olha o que eu sei fazer. Eu comecei na hipnose no palco, 2005. 2005. Eu fiz 165 shows de hipnose de palco em teatros pelo Brasil. Foi muito bom no sentido de eu conhecer a fundo a técnica, apurar, desenvolver a habilidade de fazer ao vivo na frente de 300, 400 pessoas sem poder falhar, senão... Enfim. Mas, ao mesmo tempo... Foi muito útil. Mas, ao mesmo tempo, ela não respondia a pergunta que eu me fazia, porque terminava a apresentação, eu me sentia enorme. Eu saía do teatro com 3 metros de altura. Pô, eu sou o cara, olha o que eu fiz e tal, e pá. E eu ia para casa, eu ia murchando, eu ia voltando ao tamanho normal. E eu comecei a imaginar que o mesmo acontecia com quem ia lá. Porque era um show cômico. As pessoas riam muito, ficavam muito impressionadas. A hipnose é impressionante mesmo. Aí eu dizia assim, do mesmo jeito que eu saio de lá enorme e eu volto ao normal, as pessoas chegam lá com problemas, todo mundo tem, elas se divertem, elas se sentem bem, elas riem, e elas vão embora e elas voltam ao normal. Durante as 2 horas de apresentação, quem estava no palco sendo hipnotizado não tinha dor, não tinha problema, não tinha vergonha. Só que depois de 2 horas ele voltava para a vida dele. E eu comecei a me cobrar, eu dizia assim, mas, poxa, eu fiz tão bem para essas pessoas durante 1h30, 2 horas, como é que eu faço para fazer bem para elas por mais tempo? E aí eu comecei a questionar a utilização da hipnose no palco, porque ela é efêmera, é como se fosse uma droga. Quem usa droga durante o efeito da droga, ele não tem problema. O bêbado não tem problema, ele só cria problema. O drogado, depende da droga, fica agressivo, o outro fica mais... Mas naquele período ali, ele não tem problema nenhum, ele não tem dor, ele não tem conta para pagar, ele não tem... Mas aquilo vai passar. E pior, quando passa, o problema continua, vem a ressaca moral e vem a ressaca física mesmo. E aí eu comecei a me cobrar por conta disso. Eu falei, poxa, a hipnose é mais do que isso, né? Aí que eu fui estudar. Aí que eu fui aprender a usá-la terapeuticamente. Para que a gente ajude as pessoas a promover essa mudança de estado emocional de modo, se não permanente, porque isso não existe, mas de modo duradouro. Em vez de deixar alguém bem, feliz por 2 horas, que ela fique por 2 meses, 2 anos, sei lá o quê. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, ô Martins. Vamos responder sobre o risco da gente... Eu tenho aqui... Delas sumirem eu tenho uma das perguntas aí que eu achei bem interessante. Assim, como é que a gente faz para saber se a pessoa é bem capacitada, se o profissional é bem... Realmente, porque hoje nós temos... O grande problema, a grande vantagem da hipnose é que ela é livre. Isso. Qualquer pessoa pode aprender. Isso. E a grande desvantagem da hipnose é que ela é livre. Qualquer pessoa pode aprender. Eu digo assim, então, hoje a oferta, e principalmente depois de 2014... Eu digo assim, ó, o bom da hipnose é que ela é para todo mundo. O ruim da hipnose é que ela é para qualquer um. Então, depois de 2014, a gente teve um boom da hipnose, com essa hipnose de rua e tal, o pessoal fazendo macacada no meio da rua, né? Botando o povo para dormir, derrubando o pessoal, botando no YouTube e tal. E popularizou, mas do meu ponto de vista, popularizou de uma forma errada. Tá? Então, hoje existem muitas pessoas que anunciam na internet, prometendo verdadeiros milagres. Quer dizer, o cara não é um hipnoterapeuta, ele é Jesus. Isso. Ok? Não é, ele é Jesus. Tem gente que promete até curar câncer. AIDS, eu já vi então, AIDS. Câncer, tem tudo. Tá? Então, como é que a gente encontra, professor, um profissional? Como é que a gente sabe se o profissional é bem capacitado, se o profissional é um profissional ético, respeitável, tem realmente aquela assim, capacidade para ensinar, para tratar a pessoa? Tratar, né? Profissional. A palavra profissional ela tem 2 significados. Profissional é aquele que se habilita numa profissão. Por exemplo,
eu vou pegar porque tá fácil aqui, do ladinho. Aqui, ó. Eu, eu graduei. Primeira graduação minha foi em jornalismo. Ah, parece invertido, eu tô com a câmera invertida. Mas eu tenho aqui, ó, eu sou jornalista profissional. Por quê? Porque eu me graduei, eu tenho um diploma. Eu trabalhei com isso 22 anos, mas faz 15 que eu não trabalho mais. Mas eu sou profissional porque eu me formei nisso. Então a palavra profissional é aquele que é formado, habilitado numa área. E profissional, aí é um substantivo, né? E ela é um adjetivo quando diz assim, esse cara é profissional. Esse cara é bom, esse cara faz. Então qual a dica que eu dou para você encontrar um profissional adjetivo e não substantivo? Como você faria para escolher um dentista? Como você faria para escolher um advogado? Como você faria para escolher um arquiteto, um decorador da sua casa? Se você não tem nenhum conhecimento, eu quero decorar minha casa, mas eu não conheço ninguém. O que você faz? Você vai procurar referências. Você vai, as redes sociais, aí tá tudo aí, gente, tá tudo aí. Aí o que eu digo? Você tá na dúvida, não sei se eu faço uma terapia com o Martins ou com o Castilho. Entra nas redes de nós dois e lê o que as pessoas falam da gente. Entra na rede, você rapidamente identifica quem foi atendida por ele, quem foi atendido por mim, entre em contato com essa pessoa. E aí, como é que foi? Mas uma pessoa não, uma pessoa é aleatória. Você pega uma pessoa que foi atendida por ele, ela pode ter gostado ou não. Uma só não quer dizer nada. Observa a reputação que esse profissional adjetivo, substantivo, tem para saber se ele é um profissional adjetivo, se ele é profissional, se ele é bom no que ele faz. O que define um profissional adjetivo é resultado. O que define um profissional substantivo é formação. Você fez faculdade, eu tenho certeza que você olhava para o lado, como eu olhava, e dizia assim, essa pessoa não pode formar psicólogo. Isso aqui não estava aqui para aprender, está aqui para se tratar. O que tem de doido em faculdade de psicologia é um absurdo. Só que se o sujeito, numa faculdade particular, paga em dia, faz a prova ali, foi mal, entrega 2 trabalhinhos, ele recebe um diploma no final de 5 anos. Ele é profissional igual eu e você. Substantivo, profissional. Adjetivo é o resultado que ele proporciona. Então, saber escolher é olhar resultado. Essa pessoa dá resultado, pronto, vai lá com ela. E ninguém melhor do que para falar de resultado do que quem foi atendido, porque o marketing aceita qualquer coisa. Eu posso fazer um marketing danado, um site bonito, tal. Você olha e fala, pô, esse cara deve ser bom, olha aqui, tal. Quantidade de certificado, eu tenho um monte, o Martins também tem um monte. Não é isso que determina a qualidade do profissional. Já é um bom indício, uma pessoa que está estudando, se aprimorando, mas isso não é garantia de que ele é bom. A garantia de que ele é bom, ou pelo menos redução de danos aí de que ele é bom ou não, para mim é a declaração, o depoimento, os seus pacientes, seus clientes, o resultado que que esse profissional produz. Com certeza. Outra coisa que eu gostaria de adicionar também é o quê? Observar as atitudes Postura. que a pessoa toma, postura. Eu vejo muitos profissionais, aí como o senhor falou, substantivo, que fazem promessas irreais. Aí diz, olha, eu posso curar qualquer coisa em uma sessão A gente sabe inclusive tem uma pergunta aí referente a isso, se a hipnose pode acelerar resultados. Aí a resposta depende, tá? Mas assim, existem coisas que a hipnose pode ajudar a acelerar bastante. Existem outras que não. Não é aquela panaceia que vai resolver tudo instantaneamente. Mas existem pessoas que prometem promessas de ganhos fabulosos. O cara tem uma depressão há 30 anos, não sei quantos anos, vem que eu resolvo em 1 hora. Esse é um dos problemas, um dos gumes da faca. A hipnose é a faca de 2 gumes. Ela proporciona resultados muito rápidos, mas nem sempre o rápido é o bom. O que eu estou dizendo aqui? O que eu arrumei de problema quando eu fazia show, porque no palco a pessoa dá uma resposta muito rápida à sugestão. Claro, tem todo um preparo, né? Você vai dando sugestões graduais, leves, até que você dê as sugestões mais... Mas quem está olhando não percebe essa estratégia. E acabava o show, os caras vinham lá e falavam para mim, faz eu parar de fumar.
ali, no palco de teatro. Ele queria que eu fizesse uma intervenção para ele parar de fumar. Se eu fizesse, ele pararia de fumar por 1 hora, um dia, uma semana. Enquanto durasse a sugestão. E não é assim que se trabalha. Para você tirar algo de alguém, um vício, uma adição, você tem que descobrir qual função daquela adicção. Então, se o Castilho fuma e você com uma técnica de hipnose fazer eu ficar com nojo de cigarro, eu paro de fumar. Porque o nojo vai ser maior do que o prazer, eu vou parar de fumar. Mas eu fumo para quê? Não é por quê. Porque eu tô aqui... Não, para que eu fumo? É para cobrir um buraco que eu tenho aqui, emocional, é para cobrir uma falha, é para cobrir uma falta, é para... Aí você tira isso de mim e o buraco continua. Sim. Então, esse é o problema desses... Diga. Todo comportamento tem uma função. Tem uma função. Tem Esses uma função. caras que... Aí a gente age na resposta, e aí muda aquela resposta, mas não muda a função. Não muda a Aí o que função. acontece? A pessoa vai buscar outra forma de suprir De aquela suprir, função. exatamente. Eu tenho um buraco emocional aqui que eu encho de fumaça. Aí o Martins, em uma sessão, faz eu tomar nojo de cigarro. Isso é a coisa mais fácil que tem. Hipnotiza e faz sentir cheiro de bosta. Cigarro agora tem gosto de merda. Pronto, eu parei de fumar. O buraco continua. Eu vou encher de álcool, eu vou encher de açúcar, eu vou encher de outra coisa, porque o buraco continua. Por isso que esses caras, eu não vejo má intenção nesses caras que prometem fazer coisa em uma sessão, 2 sessões. Porque como eles não têm embasamento, ele não entende essa estrutura do comportamento. Ele acha assim, você rói unha, eu te faço hipnotizar e imaginar que tem coisas, tem cocô de novo embaixo da unha, você não vai mais pôr na boca. Pronto, é verdade, eu não vou pôr, vou ficar com dor, não vou pôr. Pronto. O objetivo que ele propôs, ele atingiu, fazer eu parar de fumar. Beleza, tá certo. Só que como ele não me acompanha, ele não mora comigo, ele não vai acompanhar o surto que eu vou ter em casa, porque eu não posso botar a unha na boca. O que é que eu vou fazer para suprir aquela ansiedade que aquela unha estava compensando? De que outra maneira eu vou me automutilar porque eu estou numa crise existencial aí, que eu estou me roendo? Então, eu não vejo maldade nesses caras que prometem. Eu vejo ingenuidade. O problema é que se for por maldade ou por ingenuidade, o cliente dele, o paciente dele é que vai pagar caro. O resultado é o mesmo, o paciente que vai pagar caro. Ele vai sair do consultório dizendo assim, olha, ele tirou meu medo de dirigir. Olha, minha autoestima melhorou 500 vezes aqui em meia hora. Olha, e vai embora. Depois, é igual o uso da droga. Quando baixa esse pico de felicidade aí, de dopamina, vem o estado anterior mais a frustração, o que piora o quadro. Então, tomem cuidado. Aí ele gera um novo comportamento para suprir aquela função. Então, ó, eu adoro esse exemplo aqui, ó, bem didático. O sujeito que vai lá e diz assim, olha, eu sou aposentado e eu fumo 2 maços de cigarro por dia, eu queria parar. Vamos conversar, como é que é a sua vida? Olha, mas deixa eu deixar claro, eu não fumo em casa. Minha casa é tudo limpinho. Ele já me deu uma informação muito importante, que ele arruma 40 motivos para sair de casa. E ele falou que ele é aposentado. Aí com hipnose eu vou e tiro o cigarro dele. Olha só o tamanho do problema que eu vou arrumar. Porque esse cara provavelmente ele pode começar a beber, não em casa. Ele pode começar a jogar. Ele pode arrumar um amante, porque ele está usando o cigarro para sair de casa. E aí eu, com a minha hipnose flash, power, extra, rapidíssima, eu resolvo o comportamento. Eu resolvo o final da história, não o começo. O mesmo exemplo é um sujeito que trabalha num prédio lá no 15º andar. E ele fala para o colega dele que faz a mesma coisa que ele, que recebe o mesmo salário que ele olha para o colega e diz assim, vou fumar um cigarrinho. Aí ele levanta da mesa, vai até o elevador, chama o elevador, espera, o elevador abre, ele aperta o térreo, o elevador desce, para no 12, para no 9, para no 5, para no 3, para no térreo. Ele sai, passa o crachá, vai até a calçada, tira um maço de cigarro, acende o cigarro, fuma. Fumar um cigarro leva uns 5 minutos, um cigarro. Fumou, terminou, ele passa o crachá, chama o elevador, espera, entra, aperta o 15º andar,
Entra a gente, aperta o 3, aperta o 9, aperta o 12, ele sobe. Entre ele levantar da mesa dele e voltar, passaram 15, 20 minutos. Ele fuma 10 cigarros por dia durante um expediente. Um dia esse amigo dele vai falar assim, ô chefe, ô patrão, eu tô sobrecarregado aqui, porque esse cara aqui, ó, ele passa 2 horas e meia do dia dele fumando lá fora. Aí esse cara vem no meu consultório e diz assim, eu preciso parar de fumar porque eu tô correndo risco de perder meu emprego. Ah, deixa aqui que eu te hipnotizo, você vai parar de fumar. Sem estudar para que ele está fumando, para que ele precisa sair 10 vezes do trabalho. Qual é a função do comportamento dele? Qual a função do comportamento de fumar, de beber, de usar drogas, de ficar horas na internet, de gastar dinheiro? Qual a função desses comportamentos? Novamente, como o curso de hipnose é livre, eu dou curso de hipnose, você fez meu curso de hipnose, não tem requisito porque não há legislação. Umas 20 vezes, né? Eu fiz mais ou menos. Não há legislação, eu não posso nem restringir. Se eu fizer curso de hipnose exclusivo para psicólogos, o cara vai lá e fala, olha, hipnose não tem regulamentação, você não pode me proibir de fazer o seu curso. Eu já depositei o dinheiro, eu paguei, eu vou fazer o seu curso. Então, é livre. Só que não dá para dar um curso de hipnose de 5 anos, né? 5 anos é uma graduação de psicologia. Um dia um cara falou isso no meio de um curso meu. O cara levantou a mão. Eu tinha acabado de ensinar relaxamento progressivo. O começo do primeiro degrau. Ele levantou a mão e falou assim, como é que trata a depressão? Eu falei, tá fácil, anota aí. Tá fácil, anota aí. Prestar vestibular para psicologia, concluir a graduação e ao final de 5 anos perceber que você ainda não sabe. Eu costumo dizer o seguinte, tem lugar que o nosso braço não alcança. Então a hipnose é maravilhosa, tá até no meu braço de novo aqui. Mas ela não coloca o seu braço onde ele não alcança. Não dá para fazer milagre. Fujam de milagre, gente. Fujam de oferta de milagre. Fujam de promessas que vai frustrar. Vai frustrar. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, é o seguinte, a hipnose, muitas pessoas, como eu faço hipnose, muitas pessoas me procuram, principalmente quando aparece alguma coisa na mídia, falando de hipnose. Aí as pessoas me encontram e procuram, eu quero fazer sessão de hipnose. Aí eu começo a perguntar, para que você quer e tal. Não, é porque eu quero, mas eu quero resolver esse problema aqui rapidamente, dessa forma aqui, assim, e você faz só hipnose? Eu disse, não, eu sou psicólogo, e a hipnose é uma ferramenta que eu uso. Eu uso a hipnose de acordo com o planejamento terapêutico. Se for necessário usar, se vier, se for benéfico, tudo, a gente fizer essa avaliação, a gente usa. Mas não é você vir aqui, eu hipnotizar você, dar meia dúzia de sugestões, você abrir os olhos e sua vida está resolvida. Não é, demanda muita coisa. A hipnose é só uma ferramenta. Demanda o que? Descobrir, fazer uma análise, desenvolver um tratamento, buscar fazer um estudo da sua vida, ver o que é que está mantendo esse comportamento, quais são as influências, qual a influência do meio, qual a influência do seu histórico de vida, qual a influência do seu meio profissional, dos seus relacionamentos. A gente tem que ver um bocado de coisa. Aí depois, nesse caso aqui dá para usar, então vamos lá. É que nem você chegar no mecânico com um barulho no carro e você diz assim, olha, você vai ter que fazer um ajuste não sei aonde. Você já está dizendo para o mecânico o que ele vai fazer. Entendeu? Então, sem o cara nem analisar, nem escutar o barulho, nem nada, nem abrir o motor. Então, é ilógico isso. Então, a hipnose é uma ferramenta. E ela é muito boa. Ela é excelente. Quando usada de uma forma ecológica, de uma forma de acordo com o planejamento, você saber, entendendo aquela pessoa, entendendo tudo aquilo que está mantendo aquele comportamento daquela pessoa e como ela pode ser benéfica. Então, isso é que é interessante a gente poder explicar para as pessoas. Porque senão fica esse mito do senso comum, e é muito propagado por muitos profissionais leigos, de que não, eu faço hipnoterapia, então a minha hipnoterapia é só hipnose. Aí você vem aqui, eu hipnotizo e vou resolver seu problema. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, um dos mais polêmicos, que rendeu mais briga. E o nome dele é Hipnoterapia Não Existe. Por que não existe? Não existe. Por quê? Porque, vamos lá, ó. O que é fisioterapia? É a terapia da fisiologia, a terapia do corpo. Você faz coisas com o corpo para fazer uma terapia, ok? O que é psicoterapia?
terapia com a psique, com a psicologia. O que é hipnoterapia? É a terapia com a hipnose. Só que a hipnose, sozinha, não faz nada. Se você tiver como ferramenta terapêutica exclusivamente a hipnose, é como se você fosse um anestesista. Durante o transe hipnótico, a pessoa está livre do problema. Durante a anestesia, ninguém tem dor. Mas se não houver uma intervenção maior pós-anestésica, você anestesia a pessoa e vai fazer alguma coisa. Se não, você só anestesia, quando passar o efeito, ela continua com o mesmo problema. E para explicar isso no YouTube, onde a molecada domina o negócio, só tem mulher, só não, né? Nossa, me chamaram de santo pra cima, né? De santo, gênio e tal. Porque a hipnose é muito fácil, né, professor? A hipnose é hipnotizar. Hipnotizar é muito fácil. É muito fácil. Qualquer pessoa hipnotizar em 15 minutos. Quando eu vou na TV com frequência, causa dois efeitos. Um, positivo. Muita gente procura, gera divulgação, bem legal. Dois, causa um problema porque as pessoas querem que eu faça na terapia o que eu fiz na TV. Na TV você não vai tratar ninguém, você não vai ficar horas com uma pessoa, você tem minutos. Então na TV a gente faz o quê? A gente faz demonstração. É tudo rápido. Aí o sujeito vê aquilo, liga para o consultório, a gente fala, ó, primeiro tem que fazer uma anamnese, conversar, entender o problema. Depois, fala, mas lá você fez rapidinho. Então, a imagem que passa é que a hipnose é uma varinha mágica, uma varinha de condão. Você, pronto, resolveu o problema da pessoa. Isso é maquiagem. Isso é mais ou menos assim, ó. A parede da sua casa tá com bolor, assim, ó, bolor. Aí o que você entende? Você pinta por cima. Você entende? Tá feio isso aí. Chama o profissional, ele, rapidinho, uma demão de tinta e isso aí tá resolvido. Pintou, pronto. Resolveu, não tem mais bolor. Quer dizer, dá uma lixada, uma raspadinha lá, pinta, não tem mais bolor, acabou, o problema está resolvido. Por quanto tempo? Depende. Não é assim. Isso é hipnose de festa. Professor, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, da Dani Kelly. Qual o tempo ideal de formação em hipnose para adquirir habilidades de aplicabilidade? O tempo ideal é o seguinte. Tempo ideal, eu vou dar minha opinião, o professor dá a dele em seguida. O tempo ideal para você aprender hipnose, para você poder aplicar, aprender hipnose é rápido. Tá? Você aprende rapidamente. Aprender a hipnotizar. Agora, aprender a aplicar, é interessante que você já tenha um background, você já tenha um histórico anterior de psicoterapia, de entender a psicoterapia, de ter... e o ideal é realmente você fazer uma faculdade que te dê esse gabarito, uma faculdade de psicologia, que te dê esse gabarito para você atender clinicamente, porque lá você vai aprender muita coisa, você vai aprender como atender, você vai aprender quais são as psicopatologias, você vai entender como funciona, como é o funcionamento do ser humano. Depois que você tiver essa bagagem, aí você faz um curso de hipnose, e esse curso de hipnose vai te dar o start, vai te dar iniciar. E depois daí, o que é que você vai fazer? Você vai estudar mais coisas. Tá? Então, o grande problema é esse, é que hoje nós temos cursos muito rápidos que formam muitas pessoas muito rapidamente, mas essas pessoas não têm o background, elas não têm a base de psicoterapia. E agora, defendendo o meu lado eu estou nas duas pontas, né? Eu tanto atuo como eu ensino. Eu vou repetir, não há legislação sobre a hipnose no Brasil. Ou seja, os cursos são livres. Quem faz um curso quem faz um curso de hipnose, é como se estivesse fazendo um curso de desenho, um curso de violão, um curso de origami. Qualquer pessoa pode fazer. Você vê lá o anúncio, você vai lá, paga, entra e faz. Eu não posso barrar uma pessoa no curso de hipnose. E se eu barrar, ela vai e faz do outro cara. Não tem muito... Eu comecei a ir em TV por conta disso, Martins. Me chamavam para alguns programas duvidosos e de imediato eu dizia, eu não vou nada, eu vou fazer o que nesse lugar? Vou nada, não vou. Aí o que acontecia? Eu não ia, eles chamavam outro. E o outro ia e fazia o que lá? O que eles queriam. Comer barra de sabão, né? Enfim. Aí eu olhava e falava, aí eu passei aí, chamou, eu vou. Ao vivo, programa ao vivo. Porque ao vivo eu levo para onde eu quero.
E, então, o lado da escola, o lado do ensinador, a gente não tem muito como controlar. Vai mais da Da pessoa, a própria pessoa, pessoa da procurar. pessoa. É como, vou dar um exemplo horroroso aqui, é uma escola de tiro. Aqui pertinho do Lemar tem uma escola de tiro, um stand de tiro. Uma pessoa habilitada ali tem que ter aquele monte de coisa, né? Ficha limpa, mais de 18 anos, ela vai lá e aprende a atirar. Se ela tiver a documentação tudo certinho, ela vai e compra uma arma, posse pode, não pode porte. Ela tem arma na casa dela. Se ela vai usar aquela arma para defender a família dela numa situação eventual, ou se ela vai usar para cometer uma chacina, o fabricante da arma, o instrutor de tiro, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Nenhum controle. Uma faca, você vai numa loja ali de utensílio e compra uma faca. O fabricante da faca, o vendedor da faca, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que vai ser usado com aquela faca. Então, a gente não tem... Já de cara aqui uma pergunta, existe a graduação de hipnose? Não, André. Não, graduação de hipnose não existe. Existe a de psicologia que nós fizemos e eu recomendo. Eu queria rapidinho aqui, ó, eu preciso registrar a presença da Priscila Estevô Carnaval. Que nome bonito. Priscila Estevô Carnaval. Priscila é uma atleta do BMX, aquela bicicletinha. Fica puta quando eu falo isso, porque não é uma bicicletinha, é uma puta de uma bicicleta, né? Ela é atleta. Ela é top 10, ela é uma das 10 melhores do mundo. E eu tive a honra, é minha amiga, eu tive a honra, o prazer de ajudar a Priscila. Ela participou da Olimpíada aqui no Brasil em 2016. Então, ela é atleta olímpica. E eu fiz questão, porque é uma querida, de dar esse alô para ela. E para mostrar para as pessoas também as aplicabilidades. Não é só... A gente não usa a hipnose só para consertar algo que esteja ruim. A gente usa para melhorar aquilo que já tem. É excelente no esporte. Excelente, cara. Então, assim, ó, quem procura clínica, quem tá mal, deprimido, ansioso, insone, etc. Tá faltando coisa. E quem procura, quem também tá bem, mas quer melhorar. Os atletas de ponta utilizam muito da hipnose, do controle mental. E a Priscila, a queridona, tá assistindo a gente aqui e ela tá perguntando, e a auto-hipnose? Eu expliquei aqui. A gente pode fazer outra, né? Outra live sobre podemos isso. fazer uma específica. Sabe por quê, professor? Já tá dando Porque tempo, a gente está aqui, o nosso limite, o papo é muito bom, mas o Instagram... ele corta mesmo, gente, ele né? corta. Rapidão aqui, ó, Denise Azevedo, que é aqui, da região. A hipnose pode auxiliar no tratamento da depressão? Como? Obrigado aos mestres. Se ela pode auxiliar? Pode. A hipnose pode auxiliar no tratamento de quase tudo, tá? A hipnose é uma panela. Depende do cozinheiro, depende de quem vai usar aquilo. Mas respondendo diretamente, ela pode auxiliar no tratamento de depressão? Pode muito. Como? Aí varia. De cara aqui, Denise, depressão existem 9 tipos. O que se vai aplicar numa depressão pós-parto não é a mesma coisa que se vai aplicar numa depressão sazonal, numa depressão maior. Varia. O primeiro passo é entender qual é a questão. Quando as pessoas chegaram no meu consultório e diziam assim, eu vim aqui porque eu tenho depressão. Eu dizia, você foi diagnosticado por um profissional? Fala, não, eu vi no Google. Fala, então vá se tratar pelo Yahoo Respostas. Mas se você já sabe o seu diagnóstico, você pode se tratar. Então, primeiro é identificar qual é a depressão. Se é depressão, se for... Passar por avaliação. Avaliação. Né? E aí ela vai como exatamente a palavra que você usou aí, auxiliar, tá? O tratamento de depressão é bem sério, longo... E ela vai auxiliar. E uma coisa, cada processo terapêutico é único para aquela pessoa, porque cada pessoa é única no mundo. Não existe uma terapia, eu tenho 2 gêmeos, têm o mesmo problema, todos os 2 têm depressão, têm a mesma carga genética, vivem no mesmo local, estudam na mesma escola, mas a depressão de um é diferente da depressão do outro. É única, é igual isso aqui, a impressão digital, único. Só tem um. Antes que acabe de uma vez, olha só, pessoal que me segue, que entrou pelo meu convite, sigam o Antônio Martins. Instagram, quem me segue, Antônio Martins. É uma palavra, 2 nomes, mas juntinho. Antônio Martins. E quem segue Antônio, o meu é Castilho Palestrante, também 2 palavras unidas, Castilho Palestrante.
essa live está tão boa, professor, que eu vou deixar ela no IGTV. Oh, Tá? maravilha. Eu queria que o senhor desse aí sua palavra final, porque a gente acha que a gente só tem 1 minuto só. Tá bom, 1 minuto só. Então vamos lá. A minha palavra final é: hipnose é maravilhosa. Ela, sendo bem utilizada, ajuda quem recebe a ter resultados maravilhosos também. Então já foi perguntado e eu respondi: procurem pessoas que proporcionam esses resultados aos seus pacientes, aos seus clientes, e você consegue isso através de depoimentos, de observar como essa pessoa se comporta. As redes sociais estão aí para mostrar quem é quem faz o quê, como é que faz. Fuja de promessas, fuja de miojo, de fast food. Eu faço rápido, eu resolvo rápido, uma sessão acabou comigo, eu sou o cara. Toma cuidado com isso, tá? Você vale muito mais do que uma sessão de hipnose, tá bom? Hipnose miojo. Hipnose miojo, é. Foge disso aí. Pessoal, Hipnose gourmet. agradeço demais a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente. Agradeço demais ao professor Castilho. Depois, assim, vamos fazer no YouTube, que no YouTube não tem essa limitação, não tem essa limitação. Né? Boa, essa boa, limitação. boa. Eu vou ver aqui como é que a gente pode fazer. Agradeço bastante. Professor, excelente. Como sempre, eu sou arrasa. Agradeço a todas as pessoas. Vou baixar e deixar gravado no IGTV. Ótimo. E, pessoal, para que o Instagram não corte a gente, eu vou encerrar. Desejo a todos uma ótima noite. Até a próxima live. Printa Muito aí, obrigado, printa aí para fazer uma fotinha. Printa aí. Foi. Pronto. Pois eu te Até dou. mais. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima. Boa noite. Hasta. Tchau. Boa noite.